Olá, meu nome é Daiane Ribeiro, aqui do Clube de Leitura e Reflexões, e hoje nós vamos para a quarta e última parte do livro O Arqueiro, de Paulo Coelho, e nós vamos começar essa quarta e última parte com o capítulo Como Observar o Voo da Flecha. Uma vez disparada a flecha, não há mais nada que o arqueiro possa fazer, a não ser acompanhar o seu percurso em direção ao alvo. A partir desse momento, a atenção necessária para o tiro já não tem razão de existir. Portanto, o arqueiro mantém os olhos fixos no voo da flecha, mas o seu coração repousa e ele sorri. A mão que soltou a corda é empurrada para trás. A mão do arco faz um movimento de expansão. O arqueiro é forçado a abrir os braços e a enfrentar. De peito aberto, o olhar dos seus aliados e dos seus adversários. Nesse momento, se treinou o suficiente, se conseguiu desenvolver o seu instinto, se manteve a elegância e a concentração durante todo o processo do disparo. Ele sentirá a presença do universo e verá que a sua ação foi justa e merecida. A técnica faz com que as duas mãos estejam prontas, a respiração seja precisa, os olhos possam fixar o alvo. O instinto faz com que o momento do disparo seja perfeito. Quem passar por perto e vir o arqueiro de braços abertos com os olhos a acompanhar a flecha, vai achar que está parado. Mas os aliados sabem que a mente de quem fez o disparo mudou de dimensão. Esta, agora em contato com todo o universo, continua a trabalhar, a aprender tudo que aquele disparo trouxe de positivo, a corrigir os eventuais erros, a aceitar as suas qualidades, a espera para ver como reage o alvo ao ser atingido. Quando o arqueiro estica a corda, consegue ver o mundo inteiro dentro do seu arco. Quando acompanha o voo da flecha, esse mundo aproxima-se dele, acaricia-o e faz com que tenha a sensação perfeita de dever cumprido. Cada flecha voa de maneira diferente. Atira 1000 flechas. Cada uma vai mostrar-te um percurso distinto. Esse é o caminho do arco. Capítulo: O arqueiro sem arco, sem flecha, sem alvo. O arqueiro aprende quando esquece as regras do caminho do arco e passa a agir baseado apenas no seu instinto. Mas para esquecer as regras é preciso saber respeitá-las e conhecê-las. Quando atinge este estado, já não precisa dos instrumentos que o fizeram aprender. Já não precisa do arco, nem das flechas, nem do alvo, porque o caminho é mais importante do que aquilo que o levou a caminhar. O mesmo acontece com um aluno que está a aprender a ler. A certa altura, liberta-se das letras isoladas e com elas passam a criar palavras. Entretanto, se as palavras estivessem todas unidas, elas não fariam sentido ou complicariam muito a sua compreensão. É necessário que existam espaços entre as palavras. É necessário que, entre uma ação e a seguinte, o arqueiro relembre tudo o que fez. Converse com seus aliados, descanse e fique contente com o facto de estar vivo. O caminho do arco é o caminho da alegria e do entusiasmo, da perfeição e do erro, da técnica e do instinto. Mas só irás aprendê-lo à medida que fores atirando as tuas flechas. Epílogo. Quando o Tetsuya parou de falar, já estavam à porta da carpintaria. Obrigado pela companhia, disse ao rapaz. Mas este não se mexeu. Como posso saber se estou a agir de forma certa? Como terei a certeza de que tenho o olhar concentrado, a postura elegante e o arco agarrado da maneira correta? Mentaliza a ideia de um mestre perfeito, sempre ao teu lado, e faz tudo para reverenciá-lo e honrar os seus ensinamentos. Esse mestre, a que muitos chamam Deus, outros chamam a coisa, outros ainda talento, está sempre a ver-nos. Ele merece o melhor. Lembra-te também dos teus aliados. Precisa de os apoiar, porque eles vão ajudar-te nos momentos em que precisares. Procura desenvolver o dom da bondade. Esse dom permite-te estar sempre em paz com o teu coração. Mas, sobretudo, não te esqueças o que te disse. Talvez sejam palavras inspiradas, mas só farão sentido se as experimentares. Tetsuya estendeu a mão para se despedir, mas o rapaz pediu: só mais uma coisa. Como é que aprendeu a atirar? Tetsuya refletiu um pouco. Vale a pena contar?
Mas como aquele tinha sido um dia especial, acabou por abrir a porta da sua oficina. Vou preparar um chá e vou contar-te a história, mas terás de prometer a mesma coisa que eu pedi ao estrangeiro. Nunca comentares a minha habilidade com ninguém. Entrou, acendeu a luz, tornou a envolver o seu arco com a longa tira de couro e guardou num lugar discreto. Se alguém o achasse por acaso, iria pensar que era apenas um pedaço de bambu retorcido. Foi até a cozinha, preparou o chá, sentou-se com o rapaz e começou a sua história. Eu trabalhava para um grande senhor das redondezas. Estava encarregado de cuidar dos seus estábulos. Mas como o senhor estava sempre a viajar e eu tinha muito tempo livre, resolvi dedicar-me ao que considerava a verdadeira razão de viver: bebida e mulheres. Um belo dia, depois de várias noites em claro, senti uma vertigem e caí no meio do campo. Pensei que fosse morrer e deixei-me ir. Mas um homem que eu nunca tinha visto passou pela estrada, amparou-me, levou-me até sua casa, num lugar muito distante daqui, e cuidou da minha saúde durante meses seguidos. Enquanto repousava, eu via-o todas as manhãs a ir para o campo com o seu arco e as suas flechas. Quando me senti recuperado, pedi-lhe que me ensinasse a arte do arco. Era muito mais interessante do que cuidar de cavalos. Ele disse-me, no entanto, que a minha morte se tinha aproximado muito, e agora não podia fazê-la recuar. Ela estava a 2 passos de mim. Eu já havia causado muitos danos ao meu corpo físico. Se eu quisesse aprender, era apenas para que a minha morte não me tocasse. Um homem de um país distante, do outro lado do oceano, tinha lhe ensinado que era possível desviar por algum tempo o caminho até o precipício da morte. Mas no meu caso, até ao fim dos meus dias, eu precisava de ter consciência de que estava a caminhar à beira desse abismo e podia cair nele a qualquer momento. Então, ensinou-me o caminho do arco. Apresentou-me aos seus aliados, obrigou-me a participar em competições. E rapidamente a minha fama se espalhou por todo o país. Quando viu que eu já tinha aprendido o suficiente, retirou-me as flechas, retirou-me o alvo, deixando apenas o arco como lembrança. Disse-me que usasse todos aqueles ensinamentos para fazer algo que realmente me enchesse de entusiasmo. Eu comentei que a coisa de que mais gostava era a carpintaria. Ele abençoou-me, pediu-me que partisse e me dedicasse ao que eu gostava de fazer, antes que a minha fama como arqueiro acabasse por me destruir ou me levasse de volta à vida antiga. Desde então, travo todos os segundos uma luta contra os meus vícios e a minha autopiedade. Preciso de estar concentrado, manter a calma, fazer com amor o trabalho que escolhi e nunca ter apego ao momento presente. Porque a morte continua ainda muito próxima. O abismo está ao lado e eu caminho pela sua borda. Tetsuya não disse que a morte está sempre perto de todos os seres vivos. O rapaz era ainda muito novo e não precisava de ficar a pensar nisso. Tetsuya também não mencionou que cada etapa do caminho do arco estava presente em qualquer atividade humana. Apenas abençoou o rapaz da mesma forma que tinha sido abençoado há muitos anos. E pediu-lhe que fosse embora, porque tinha sido um dia longo. Estava a precisar de dormir. E assim a gente finaliza a 4ª e última parte do livro O Arqueiro, de Paulo Coelho. Eu vou ler aqui para vocês um breve resumo que eu fiz, que eu acredito que representa bem o que este livro significa para nós. Eu acho que essa é a mensagem central deste livro. O maior ensinamento de O Arqueiro talvez não seja sobre acertar o alvo, mas sobre quem nos tornamos enquanto aprendemos a apontar para ele. Tetsuya nos mostra que a verdadeira excelência não nasce do talento, mas da repetição consciente, da humildade para continuar aprendendo e da coragem para recomeçar sempre que erramos. Em um mundo que valoriza apenas resultados, o livro nos lembra que o processo é o que realmente nos transforma. Afinal, de que adianta atingir todos os alvos se no caminho perdemos a disciplina, a paciência e a nossa essência? Talvez o arco seja apenas uma metáfora. O verdadeiro desafio nunca foi acertar a flecha, mas construir a pessoa capaz de lançá-la. E assim nós finalizamos o nosso 2º livro por aqui, e eu estou muito feliz de ter compartilhado esse livro com vocês. Era um livro que já estava na minha cabeça há muito tempo, onde eu falei, gente, quando começar o clube de leitura, é esse livro que eu quero ler.
eu preciso ler esse livro, eu preciso compartilhar essa lição de vida, né? Esse processo, né, que ele tanto fala durante o livro, de uma forma um pouco camuflada, né? E acaba sendo ali o processo de você se tornar um arqueiro. Então, esse livro, pra mim, ele foi uma grande virada de chave. Eu vou ler ele mais vezes, com certeza. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse livro. E eu quero fazer um convite pra vocês. Me siga, né, no Spotify, se você está me escutando pelo Spotify. Se inscreva no meu canal do YouTube, se você está me ouvindo, né, pelo YouTube. E caso você esteja no YouTube, vai pro Spotify também, tá no Spotify, vai pro YouTube também. Então, fica o convite aí pra vocês, tá bem? Pra vocês acompanharem as nossas próximas leituras. Um grande abraço no seu coração, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe seu comentário, deixe sugestões de outros livros. Eu vou ficar muito, muito agradecida e muito feliz de receber cada comentário.